A gente vai aproveitar a porção dessa semana para ter basicamente uma aula de numerologia cabalística com os conceitos ligados a isso. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Por que a gente vai ter uma aula de numerologia cabalística? Talvez você tenha se estranhado, né? Você pensou, onde que na porção da Bíblia essa semana tem a ver com numerologia? Bom, a própria palavra que diz o nome dessa porção. A porção dessa semana se chama Shmini, que significa oitavo, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso. Mas antes da gente chegar no oitavo, no 8, vamos pensar algo talvez um pouco mais fácil, o número 7, né? E talvez você já tenha até ouvido muita coisa sobre esse número. Talvez você já tenha ouvido falar assim, o 7 é um número cabalístico. Na verdade, essa frase é uma besteira, tá? Do ponto de vista da Kabbalah, porque todo número é cabalístico. Todo número tem um significado especial. Mas o 7, ele realmente tem um quê aí a mais, né? Entrou para a cultura popular como algo especial. Vamos tentar entender o que é o 7. O 7, ele representa, na Kabbalah, basicamente um nível de perfeição. Né? As coisas assim chegaram a uma completude, elas estão no seu grau máximo que elas podem estar, elas chegaram numa perfeição, não tem outra palavra. Então é por isso que a gente tem, por exemplo, 7 dias em que o mundo foi criado, o Shabat, que é o 7º dia, né? Acontece no 7º dia, é um dia de perfeição. Existem 7 semanas que a gente encontra entre Pesach e Shavuot, que é basicamente entre eu sair da escravidão e receber a Torá, né? Também indicando perfeição. São 7 anos que a gente tem no ciclo sabático, né? São períodos de cada 7 anos eu tenho que fazer um descanso. Depois a gente tem 7 ciclos de 7 anos para chegar no jubileu, né? Então, depois de 49 anos eu tenho o 50º ano de jubileu. A gente tem 7 dias na festa de Pesach, 7 dias na festa de Sukkot. Então, o 7 está bem ligado a isso. Tá, mas a pergunta aqui não é o 7. A porção, como eu disse, chama Shmini, oitavo. Então, se o 7 é a perfeição, o que é o 8? Ou a pergunta poderia ser, o que vem depois da santidade e da perfeição? Você poderia pensar assim, o 7 era o final, né? Talvez o 7 deveria ser o 10. Acabou e aí não tem nada mais depois. O que é o 8? Bom, uma dica para a gente começar a entender é ver onde que o 8 é usado nos nossos rituais. E acho que uma das primeiras coisas que vem à mente é a circuncisão. Não sei se você sabia, mas o bebê, homem, no judaísmo só os homens são circuncidados, tem que ser circuncidados no 8º dia depois do nascimento. Tá? A explicação que alguns comentaristas dão, sem entrar na Kabbalah, é que eu tenho, nesse jeito, certeza que o bebê vai sobreviver pelo menos um Shabat. Né? Então, se ele nasceu, digamos, na segunda, com certeza ele vai passar, qualquer dia que ele nasceu, como eu estou esperando 8 dias, eu tenho certeza que ele vai pelo menos um Shabat inteiro de vida sobreviver, e aí eu faço a circuncisão. Então qual que é a lógica desse raciocínio? Os 7 primeiros dias de vida, que certamente vão passar por um Shabat, simbolizam então os 7 que a gente falou. O bebê chega num nível de perfeição espiritual, de pureza e de completude. Né? Na primeira semana de vida, o bebê teve um ciclo completo, digamos já, do que ele poderia experimentar na vida inteira. Naqueles 7 dias ele teve uma mini vida, percebe? Inclusive passando por um Shabat. Ok, mas aí chegou o 8º dia, chegou o dia da circuncisão. O que representa esse 8º dia? Ele entra numa nova realidade a partir dali. Ele passou pelo período de pureza, de perfeição, de completude e entra agora num novo caminho, começa uma nova etapa. Agora a vida dele vai, digamos, realmente começar. Tá? Se a gente quiser fazer uma metáfora bem longínqua com a Bíblia, é mais ou menos assim, a gente viveu no Éden durante 7 dias e aí a gente foi expulso. Né? Mas o que acontece? O 7 é eu estar perto de Deus. Como eu falei, é uma completude no sentido espiritual. Eu atingi uma perfeição espiritual. O 8 já significa, então, eu pegar isso que eu consegui, essa conexão com Deus, e seguir vivendo como humano. É eu não me isolar do mundo porque eu cheguei na perfeição. Algumas religiões e algumas doutrinas vão falar assim, uma vez que você chegou na perfeição, você some desse mundo, você vai embora, você transcende, você vai para outro lugar. Você pode fazer isso, a Kabbalah concorda. Mas eu não sei se é o mais interessante. Depois que eu cheguei nessa perfeição, que eu conectei com o 7, o 8 eu vou pegar tudo isso e voltar para o mundo físico. Continuar vivendo como um ser humano. Para quê? Principalmente para ajudar os outros, de preferência.
né? A gente sabe que na Kabbalah uma das coisas mais importantes é compartilhar. Então, inclusive, compartilhar com os outros esse nível espiritual que eu cheguei. A Kabbalah vai até um ponto, na verdade, de dizer que quando a gente chega no 7, na nossa vida, nos é dada a escolha do que fazer. É como se Deus perguntasse assim, tá, olha, você chegou na sua perfeição, na sua completude. Você se iluminou, você corrigiu seu tikkun, como você quiser falar. E Deus pergunta, você agora pode entrar aqui no Éden, no Jardim do Éden, ficar aqui e não precisa mais voltar para a Terra, ou você pode voltar para ajudar os seus seres humanos, seus amigos humanos, seus irmãos que ainda não evoluíram. E o mais nobre para Kabbalah, claro, seria que a gente voltasse, né? Eu sei que é difícil. A gente fala, poxa, eu cheguei aqui, estou num nível de completude, poderia desfrutar do Éden, vou ficar voltando para o mundo físico, mas é um ato nobre. É difícil, mas é um ato nobre. Como talvez todo ato nobre seja, né? Difícil. Ele envolve esse compartilhar. Então, o número 8 está indicando essa pessoa que eu, de certo modo, acho maior do que o 7. É verdade que o 7 que chegou na espiritualidade, na completude e na perfeição, mas esse 7 é isolado do mundo. O 8, ele usa toda essa perfeição que ele atingiu para algo maior, né? Então, a gente tem uma festa na Kabbalah que se chama Shmini Atzeret. De novo a palavra Shmini, né? O oitavo. O que é o Shmini Atzeret? A gente tem 7 dias da festa de Sukkot, que é conhecida como a festa das cabanas, e no oitavo dia a gente sai da cabana. E esse oitavo dia é chamado Shmini Atzeret. Por que é chamado assim? Agora você vai conseguir entender. Ficar 7 dias na cabana representa os 7 dias em que eu me isolo do mundo e eu tento me conectar com a espiritualidade, eu tento me purificar. Eu fico numa cabana que até a Kabbalah diz que é uma proteção de Deus, uma metáfora para a proteção de Deus. Então a Kabbalah diz que essa cabana é como se fosse Deus envolvendo a gente. É engraçado até que teve um livro aí um tempo atrás que fez sucesso que chamava A Cabana, né? Onde um cara lá encontrava Deus. Eu achei o livro ruim, né? Mas ele fez sucesso. Mas a ideia de Sukkot é isso. E aí o que é o oitavo dia, o Shmini Atzeret, como eu falei? Eu volto ao mundo depois de ver o espírito, depois de encontrar com a espiritualidade. Eu não fico na cabana eternamente e me isolo do mundo, né? Eu volto ao mundo, eu volto a trabalhar no plano físico e, como eu disse, não só para mim, se eu puder, também para os outros. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.